no sábado, que deu feio, que meio humilhante. Abre aí a Bíblia, por favor, em Josué 2, é o texto que a gente vai estudar hoje. Enquanto vocês abrem, eu queria contar uma coisa para vocês. É um gosto particular meu, que acho que, pelo menos o Lucas, eu sei que compartilha comigo. Eu gosto muito de super-heróis. Eu tenho uma coleção de quadrinhos, que é, de certo modo, um pouco grande. Eu coleciono quadrinhos, eu gosto bastante. E eu cresci, pelo menos, acho que alguns também aqui, vendo filmes como Superman, vendo desenho, Liga da Justiça, usando camisa do Superman. Meus pais me deram muitas camisas do Batman, do Homem-Aranha. Eu cresci vendo heróis muito longe da minha realidade. Cresci vendo gente muito poderosa. E quando comecei a colecionar quadrinhos, eu me interessei muito por um herói que talvez nem todos conheçam, o Demolidor. O Demolidor, ele é um herói de um bairro pobre de Nova York. Ele é cego, ele ficou cego quando era criança. E por causa de um negócio radioativo que pegou no olho dele, ele ficou cego, mas desenvolveu super sentidos. Então ele não enxerga, mas ouve algo que está, sei lá em Copacabana. E ele consegue sentir a vibração. Oi? Demolidor? O Demolidor é incrível. E assim, a minha mãe é cega. Então quando eu vejo Demolidor, gente, às vezes eu vejo minha mãe assim, combatendo crime, é um negócio legal. Eu sempre cresci vendo Superman, só que o Superman é um alienígena. Ou o Batman, que é alguém super rico. Eu não conseguia me ver nesses caras. Mas quando eu descobri o Demolidor, eu me vi naquele cara. Era algo que estava mais próximo da minha realidade. Quando eu cresci na escola, eu cresci na igreja, como acho que alguns de vocês. Então eu fui criado na escola dominical ouvindo histórias dos grandes heróis, como Sansão, alguém muito forte, ou o rei, o super rei Davi, o super rei sábio que era Salomão. Eu cresci ouvindo essas histórias. Mas eram pessoas muito exemplares, que estavam às vezes longe da minha realidade. Então eu me deparo com um texto como Josué 2, que a protagonista é uma prostituta e tem espias que não conseguem fazer o trabalho dele e guardas ruins de um rei meio doido. É esse texto que a gente vai estudar hoje, é aqui que a gente vai olhar para Jesus nessa noite. Então, por favor, acompanhe comigo a leitura e que Deus nos abençoe. Amém. Josué 2. De Sitim enviou Josué, filho de Nun, dois homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que, esta noite, vieram aqui uns homens, dos filhos de Israel, para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti, e entraram na tua casa, porque vieram espionar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens, e disse: é verdade que os dois homens vieram aqui, porém eu não sabia de onde eram. Ela estava mentindo, gente. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir no eirado e os escondera entre as canas do linho, que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. Também os fizestes aos dois reis amorreus, Seão e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai,
e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, como tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo misericórdia e de fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, e tua mãe, e teus irmãos, e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhes cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer um que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém puser a mão nele. Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que fizeste jurar. Então ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou a corda de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte. E ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e lhes contaram tudo quanto lhes aconteceu. Disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Essa passagem está estrategicamente colocada no início do livro de Josué. Veja bem, Josué é quando o povo de Deus, o povo que saiu de Israel, saiu do cativeiro de Israel, atravessou o deserto e estava prestes a atravessar o Rio Jordão. Nos versículos finais do capítulo 1, Josué estava sendo reconhecido pelo povo como o novo líder. Afinal, Moisés morreu no final de Deuteronômio. Josué é o líder que vai conduzir o povo para além do Jordão, ou seja, vai conquistar a terra que Deus prometeu lá para Abraão. Os homens colocam toda a sua confiança em Josué. Então, Josué dá a primeira ordem no capítulo 2. Ó, aquela cidade ali, Jericó, a gente vai conquistar ela. Então, ó, vocês 2 aí, vocês me prometeram o juramento? Tá bom. Vão lá, dá uma sondada no território, dá uma espionada. A palavra-chave no versículo 1 é secretamente. Vai lá, não deixa ninguém saber o que vocês estão fazendo. Dá uma sondada no território. Vê como é que estão os inimigos, se eles estão com medo da gente, se eles estão preparados belicamente para a batalha, ou se a gente pode chegar lá e invadir. Bem, os 2 espias foram secretamente. Pelo menos essa era a missão deles. Porque no versículo 2 já diz que na mesma noite que eles entraram, o rei já sabia da presença deles. Então, o versículo 1 anuncia quase um 007. É um espião que está entrando lá, na surdina, para ver como é que está a cidade. No versículo 2, já diz que na mesma noite que eles entraram, os guardas do rei sabiam quem eram eles e onde eles estavam. Eles eram péssimos espias. E olha que o capítulo 1 fala que eram valentes. Não era, não. Era gente muito mau serviço. Então a gente tem 2 opções para tentar descobrir por que eles falharam na missão. Afinal, não foi secreto. Ou tinha um informante no território, no acampamento dos judeus, ou então eles eram muito maus mesmo. Tá, não foi informante. Eu tentei achar a palavra-chave, mas não consegui. Não foi informante. Eles chegaram lá e foram na mesma hora para a casa dessa mulher, uma prostituta. É estranho,
Porque a gente lê na lei de Moisés que, bem, judeus não podiam nem se misturar com gentios. Que Saulo, uma mulher prostituta. Eles foram diretamente na casa dela. Ao que tudo indica, era uma estalagem, entendeu? Como se fosse um hotel, onde as pessoas circulavam por ali, talvez até passassem a noite. Então, nada melhor para conhecer uma cidade do que do que ficar em uma estalagem, conversar com as pessoas ou tentar escutar as conversas, para ver o que se passava ali e tentar descobrir como é que era a mentalidade das pessoas. Ao longo do texto, a gente vê que a casa de Raabe ficava logo nas muralhas. Ou seja, eles chegaram e nem foram no centro da cidade. Eles já ficaram logo nas beiradas. Eles já foram descobertos ali. Tenho pra mim, não disse isso aqui, mas tenho pra mim que eles foram tão ruins que no portão já descobriram o que eles eram. Eles fugiram pra lá. E foram os guardas do rei pra falar, ó, Raabe, tem uns malucos aí que quer assaltar a cidade. Você vai entregar ele pra gente, não vai? Manda que eles saiam. Raabe, pelo texto, já ouviu falar do Deus de Israel. E pensou assim, Deus de Israel é um Deus que faz grandes coisas. Se ele fez o que fez com o Egito, a grande nação militar naquela época, que sabe a minha cidadezinha. Então, ó, vou esconder esses caras aqui, vou ver o que eles têm para falar, vou ver o que eles podem me oferecer. O texto fala então que os guardas do rei foram lá e pediram para ele sair. Raabe falou, eles não estão aqui. Raabe, na verdade, tinha escondido eles no telhado. Os guardas do rei nem se deram o trabalho de olhar dentro da casa da mulher. Só acreditou na palavra de uma prostituta. E foram embora. Até aqui, a gente tem que no início de um livro que relata a conquista de um território, a conquista do território, a protagonista da história, da primeira conquista, é uma gentia prostituta que abrigou espias que não conseguiam fazer o trabalho deles no telhado. Logo depois, Raabe foi ouvir o que eles tinham para dizer e ela fala, olha, eu conheço a fama do seu Deus. Eu sei o que esse Deus fez. O seu povo acabou de sair do deserto. Vocês passaram 40 anos lá. Vocês não têm poderio militar nenhum. Mas eu tenho medo do Deus de vocês. Porque circula por aqui o que o Deus de vocês é capaz. Ela sabia de um Deus que havia matado todos os primogênitos do Egito, menos os primogênitos dos judeus. Ele sabia de um Deus que fez o povo passar no meio do mar. Ela sabia de um Deus terrível, poderoso e misericordioso para com o seu povo. Por isso ela pede, olha só, me considerem como um do seu povo, para que eu seja salvo. Ela continua então escondendo os espias e fala assim, ó, vocês vão fugir, mas quando vocês entrarem aqui, e eu sei que vocês vão derrotar o meu povo, porque vocês têm um Deus muito grande, vocês vão me salvar. Então ela fala para eles descerem do telhado. O mais interessante nessa cena do texto é que enquanto eles estão descendo do telhado, eles fazem novas reivindicações para a mulher. Então assim, eles estão completamente na mão de Raabe. Completamente. Judeus estão devendo sua vida a uma prostituta gentil. E estão descendo de uma corda na casa dela, para fugir. E eles ainda botam mais novas restrições ou mais novas imposições. Olha só, eu não vou estar obrigado no meu juramento de culpar você, se você não abrigar todo mundo na sua casa e botar um fio vermelho na porta. Isso me lembra, não vagamente, mas bem claro, a passagem do Êxodo, quando fala da primeira Páscoa. Quando Deus ia mandar o anjo da morte em todas as casas para matar os primogênitos, a não ser daquelas que tinham sangue em cima das portas, que tinha um fio vermelho, por assim dizer. De algum modo, isso aqui já é um prenúncio do Evangelho, do sangue de Jesus. Esse fio vermelho aqui, quase oculto no texto, salvaria as pessoas
da morte que elas mereciam. Veja bem, o povo de Deus é Israel. Raabe não faz parte do povo de Deus. Raabe foi salvo, porque creu em um Deus grande. Colocou sua confiança nesse Deus. E de alguma hora, que os espias que não conseguiam fazer esse trabalho secretamente, nem sabiam, eles já estavam anunciando de algum modo que o sangue de Jesus salvaria pessoas que não faziam parte da aliança inicial. O sangue de Jesus atingiria pessoas em um continente que eles nem conheciam naquela época, como o nosso. É esse sangue, esse fio escarlata, que é o sangue de Jesus, que nos purifica e que nos chama para ser agora o seu povo. Pois bem, a gente sabe depois que Israel conseguiu invadir de um modo até caricato. Não foi um poderio bélico, foi dando 7 voltas ao redor de uma muralha e cantando. Então, a muralha se desfaz, eles entram e saqueiam a terra. Israel tinha acabado de sair do Egito, ó. Tinha acabado de sair do deserto. Eles estavam sendo mendigos. Eles não tinham armas, eles não tinham poderio bélico. Não é à toa que Raabe, quando faz a sua anunciação, ou seja, quando ela descreve, olha, eu conheço seu Deus, é um Deus poderoso e temível. Ela não fala da grandeza do povo. Se ela fosse falar do Egito, ela ia falar que tinha um baita do exército. Mas não, então é Israel, que tem um baita do Deus. Israel era um povo risível. Israel estava quase mendigo. Tinha saído de um deserto. Gente, se eu andar o Parque Madureira todo, de uma ponta a outra, chegar no shopping, eu vou estar completamente ensopado. Imagina que andar 40 anos no deserto. Sendo que sua única provisão era a carne e o pão que o próprio Deus mandava. Israel sempre foi um povo risível. Até porque no início, o chamado de Israel foi com um homem que tinha uma esposa estéril e que teve seu filho na velhice. A história de Israel é toda risível. Não é à toa que o escritor de Josué posiciona a primeira conquista, a grande conquista de Israel, no início do livro, como tendo como uma protagonista uma prostituta gentil. Porque estrategicamente, quando os judeus, depois daquele tempo, lessem esse relato, eles olhariam um para o outro e diriam, nossa, a nossa salvação veio de meios nada usuais. Na verdade, veio de meios que eu não posso nem imaginar como aconteceria, senão pela força do meu Deus. A nossa salvação não é pela força do nosso braço, não é pela aquilo que nós esforçamos para fazer, mas simplesmente porque olhando para a nossa fraqueza, olhamos para alguém maior do que nós. Alguém que tinha sim forças para conquistar todas as coisas, mas se humilhou a tal ponto que foi pregado numa cruz e o seu sangue escorreu e como um fio de escarlate nos lavou. Essa história fala de espias que não conseguem fazer seu trabalho. Fala sobre guardas que nem sequer se dão o trabalho de averiguar o que mandam eles fazer. Fala de uma gentia, de uma profissão duvidosa, que salvou Israel. Essa história fala sobre a gente. Essa história não fala de Superman ou de Batman, fala de heróis como o Demolidor, que são desacreditados. O Evangelho não chama pessoas fortes para conquistar com o próprio braço a salvação. O Evangelho chama a gente fraca. O Evangelho chama a gente como eu e como você, que não consegue nem se salvar a si mesmo. O Evangelho chama a gente que precisa que Deus venha até a terra, se faça homem e morra para substituir a nossa morte. O Evangelho não é uma mensagem daquilo que a gente pode fazer para agradar a Deus, mas aquilo que Deus fez para agradar a gente. O Evangelho é a mensagem, como esse texto, que os menores e os mais improváveis são chamados para fazer grandes coisas. O Evangelho é a mensagem de que um carpinteiro, filho de uma moça, virgem, salvou o mundo. Não é à toa que quando Jesus vai chamar os seus discípulos, os discípulos mais perto, sabe, Pedro, Tiago e João, 3 pescadores iletrados. Não é à toa que Pedro, esse pescador, foi o grande apóstolo.
Não é à toa que Paulo, outrora perseguidor, se tornou perseguido. Não é à toa que no Antigo Testamento nós estamos repletos de histórias, como a de Saul e Davi, um rei forte que fez coisas terríveis, e um rei que era pastor, que se tornou o grande rei de Israel. Não é à toa que a gente lê histórias como a de Moisés, um cara gago que guiou o povo de Israel no deserto. Não é à toa que a gente lê histórias como de Caim e Abel, onde aquele filho que Eva achava que seria o sucessor não foi. E aquele outro filho, Sete, que ninguém dava nada, dele veio a semente prometida que foi Jesus. Histórias como a de Josué, capítulo 2, nos lembram de heróis esquecidos, nos lembram que no fundo, por mais que a gente queira ouvir a história de um grande herói, esse herói não é a gente, esse herói é Jesus. E diante desse grande herói, nós somos pessoas pequenas, que contemplando esse grande herói, fazemos grandes coisas. Porque Deus tem uma predileção incrível por pessoas pequenas. Porque com pessoas pequenas, Ele revela a sua grandeza. Seria muito fácil escolher para salvar o mundo um super rei imperador. Afinal, era o que os judeus esperavam. Um super poderoso rei bélico que ia livrar Israel da dominação do Império Romano. Mas não, ele escolheu vir em forma de homem no interior de Israel, em Nazaré, onde ninguém dava nada, filho de uma mulher virgem. Dali, de um carpinteiro, veio a salvação para a humanidade. Que Deus quer fazer grandes coisas. De pequenas histórias se vê o Evangelho, assim como das grandes, mas de pequenas a gente se aproxima da história. Eu me aproximei do Demolidor, porque eu vi um cara cego que atua no bairrozinho dele e que salva a comunidade. É algo mais próximo da minha realidade do que um Superman ou um Batman. Afinal, eu não sou alienígena, nem sou super rico. Eu sou o Marcelo que mora em Combinado. Mas em pequenos heróis eu me vejo. Assim como em Raab, que foi salva por crer em um Deus poderoso. Eu fui salvo por crer nesse fio de escarlata que está escrito aqui. Eu fui salvo porque uma vez alguém morreu por mim. Sofreu um inferno no seu corpo para que eu não fosse para lá. Me religou com o Pai. E por meio desse grande herói, eu me torno alguém grande. Não porque eu sou grande, mas porque esse cara é grande, vive em mim. E na minha irrelevância está a minha importância. Deus ama revelar a sua grandeza por meio da nossa fraqueza. Esse é o Evangelho. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor escolheu nos amar. Obrigado porque justamente por causa da nossa fraqueza o Senhor nos ama. O Senhor ama revelar a sua grandeza na nossa fraqueza. O Senhor ama revelar Jesus Cristo em nós. Obrigado por isso. Obrigado porque mesmo no nosso despreparo, o Senhor tem planos incríveis. Obrigado pela morte e ressurreição de Jesus. Nos reconecta com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela oportunidade, gente. Pedro, obrigado por me chamar. Só uma benção, cara. João Kennedy para poder fazer a oração final e logo depois eu dou a benção. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é motivo de muita alegria, Senhor, estarmos aqui reunidos como família, como povo de Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações. E cabe a nós, Senhor, colocar em prática aquilo que Tu tem nos ensinado, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. E queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos conduzir aos nossos lares, na Tua gloriosa e santa paz. Perdoa as nossas faltas, as nossas falhas, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você vê a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor seja conosco e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra,
hoje e pelos séculos sem fim. Amém. Amém.